A porta do elevador privado abriu-se com um sussurro metálico no último andar da torre de vidro em Lisboa, e Miguel chorava sozinho no canto escuro do corredor de serviço. As lágrimas escorriam quentes pelo rosto queimado pelo sol, enquanto ele tentava sufocar os soluços com a manga da camisa gasta. Naquela noite de verão abafado, o mundo inteiro parecia desabar sobre os seus ombros frágeis. Miguel limpava as mesas do restaurante panorâmico há 2 anos, mas nunca imaginara que o dono, o lendário empresário Alexandre Vasconcelos, o veria assim, vulnerável, destruído. Alexandre parou de repente ao sair do elevador, o coração apertado por uma dor que não esperava sentir. Aqueles olhos vermelhos, aquele corpo magro tremendo. Algo nele quebrou. "Estás bem?", perguntou Alexandre com a voz baixa, quase um murmúrio. Miguel ergueu o olhar assustado, limpando rapidamente o rosto. Como ousava o patrão vê-lo assim? Ele era apenas o empregado pobre do Alentejo, o filho de agricultores que mal conseguia pagar a renda do quarto minúsculo no bairro Alto. "Desculpe, senhor. É só cansaço", mentiu, a voz rouca. Mas Alexandre não se moveu. Aos 38 anos, ele era o homem mais poderoso de Portugal, herdeiro de uma fortuna em vinhos e hotéis de luxo, gay assumido num país que ainda sussurrava nas costas. Nunca se apaixonara de verdade. Os relacionamentos eram conveniências, noites rápidas em festas privadas. Mas ali, vendo Miguel chorar, sentiu um impulso irresistível de proteger. "Não precisas mentir para mim", disse Alexandre, aproximando-se devagar. Miguel recuou instintivamente. O que este homem rico queria? Piedade. Ele já ouvira os boatos no restaurante, o patrão gostava de homens, mas nunca se envolvia com empregados. Seria mais uma humilhação. O coração de Miguel batia descompassado, medo e uma estranha atração misturando-se. Naquela noite, Alexandre não o deixou ir embora sozinho. Ofereceu uma boleia no seu carro de luxo, e Miguel, exausto demais para recusar, aceitou. No banco traseiro, o silêncio era pesado. Miguel olhava pela janela às luzes de Lisboa, pensando na carta que recebera naquele dia, a mãe doente no Alentejo, as dívidas acumuladas, o irmão mais novo que precisava de estudos. Como contar a alguém como Alexandre? Alexandre observava-o pelo retrovisor. Aqueles traços simples, a pele morena, os olhos castanhos cheios de dor. Porque mexia tanto consigo. Ele, que rejeitara tantos pretendentes ricos e bonitos. "Quero ajudar-te", disse finalmente. Miguel virou-se, chocado. "Porque eu? O senhor nem me conhece." "Porque vi a tua dor. E talvez. Porque preciso de alguém real na minha vida." As palavras saíram antes que Alexandre pudesse conter. Miguel sentiu um arrepio. Era loucura. Um bilionário interessado num empregado pobre. Mas nos olhos de Alexandre havia sinceridade, uma vulnerabilidade que ele escondia do mundo. Nos dias seguintes, Alexandre começou a transformar tudo. Mandou Miguel para um apartamento melhor no Chiado, pagou as dívidas da família sem pedir nada em troca. Miguel aceitou, mas o conflito interior devorava-o. "Ele quer algo de mim", pensava todas as noites. "Homens como ele não ajudam por bondade. Sou gay também, mas escondo há anos por medo da família, dos amigos. E se ele descobrir e me usar?" Alexandre, por sua vez, lutava contra si mesmo. Apaixonara-se perdidamente, mas sabia os riscos. A imprensa devoraria um romance com um empregado. A família conservadora cortaria laços. Mas cada encontro casual no restaurante, um olhar prolongado, uma conversa breve, alimentava o fogo. Uma noite, Miguel confrontou-o no escritório privado. "Por que faz isto tudo?" "Quero a verdade." Alexandre aproximou-se, o coração acelerado. "Porque me apaixonei por ti naquela noite. Pelo teu choro, pela tua força em esconder a dor." Miguel tremia. "Eu também sinto algo. Mas tenho medo. O mundo não aceita isto." O beijo quase aconteceu, mas Miguel recuou. "Não posso. Sou pobre, o senhor é tudo." E fugiu, deixando Alexandre destruído. Naquela noite, Miguel chorou novamente, sozinho no novo apartamento. Amava-o já, mas o abismo social parecia intransponível. E se fosse só ilusão? Alexandre decidiu não desistir.
Mandou flores, mensagens discretas. Mas o conflito crescia, rumores começaram no restaurante. Alguém vira-os juntos. Miguel sentia o peso dos olhares, das sussurros. O patrão e o criado. Que escândalo! Os dias tornaram-se um tormento para Miguel. Cada manhã, ao acordar no apartamento luxuoso que Alexandre lhe dera, sentia gratidão misturada com culpa corrosiva. Não mereço isto, repetia para si mesmo no espelho, vendo o reflexo de um homem dividido. Por um lado, a atração por Alexandre crescia como uma maré inevitável, aqueles olhos verdes intensos, a voz grave que o fazia tremer. Por outro, o medo paralisante, a família no Alentejo, católica devota, nunca aceitaria. Se soubessem que sou gay, me repudiariam, pensava, o peito apertado. Alexandre, no seu escritório com vista para o Tejo, lutava contra demónios próprios. Ele, que construíra um império, sentia-se impotente perante o amor. Por que hesitas, Miguel? Perguntava-se, revivendo o quase beijo. A rejeição doía mais que qualquer negócio perdido. Amigos ricos avisavam, é um empregado, Alexandre. Vais destruir a reputação. Mas ele ignorava, obcecado por salvar Miguel da pobreza que o fazia chorar. Uma tarde chuvosa, Alexandre apareceu no restaurante durante o turno de Miguel. Preciso falar contigo. Miguel, nervoso, seguiu-o para o terraço vazio. A chuva caía forte, mas nenhum se importava. Não aguento mais esta distância, confessou Alexandre. Diz-me o que sentes de verdade. Miguel explodiu, as emoções acumuladas transbordando. Sinto tudo. Mas olha para nós. Eu limpo mesas, tu mandas no mundo. As pessoas falam, julgam. E a minha família? Se descobrirem, perco tudo. Lágrimas misturaram-se com a chuva no rosto dele. Alexandre aproximou-se, limpando-a gentilmente. Eu enfrento o mundo por ti. A minha família já me rejeitou quando assumi ser gay. Sei a dor. Naquele momento, Miguel rendeu-se um pouco. Abraçaram-se pela primeira vez, um abraço longo, cheio de promessas não ditas. Mas o conflito interior de Miguel não cessava, é real. Ou só pena disfarçada de amor. Os encontros tornaram-se secretos. Passeios discretos pelo Algarve, jantares em casas privadas. Alexandre transformava a vida de Miguel, pagou tratamentos para a mãe, matriculou o irmão numa boa universidade. Miguel florescia, ganhando confiança, mas a sombra da desigualdade pairava. Então veio o primeiro grande conflito. Um colega do restaurante, invejoso, espalhou rumores abertos. O Miguel subiu na vida porque abriu as pernas para o patrão. As palavras chegaram a Miguel como punhaladas. Ele confrontou Alexandre, furioso e magoado. Vês? É isto que sou para eles. Um oportunista. Alexandre defendeu-o publicamente, demitindo o fofoqueiro, mas o dano estava feito. Miguel afastou-se dias, isolado no apartamento, questionando tudo. Amo, sim. Mas este amor destrói-me. Alexandre sofreu em silêncio, bebendo demais nas noites solitárias, o império parecendo vazio sem ele. Finalmente, Miguel voltou. Desculpa. O medo fala mais alto às vezes. Reconciliaram-se com palavras ternas, promessas de enfrentar juntos. Mas um segredo maior pairava, a mãe de Miguel piorava, e ele precisava voltar ao Alentejo. Como contar a Alexandre sobre a família que o renegaria se soubesse da verdade? Enquanto isso, a imprensa começava a farejar. Um paparazzi captou uma foto deles de mãos dadas num jardim. O escândalo ameaçava explodir. A foto borrada circulou em tabloides sensacionalistas, bilionário Alexandre Vasconcelos em romance com empregado misterioso. Miguel viu-a primeiro no telemóvel, o sangue gelando nas veias. Acabou, pensou, o pânico consumindo, ligou para Alexandre, voz tremendo, eles sabem. Vão destruir-nos. Alexandre, no meio de uma reunião importante, largou tudo. Correu para o apartamento de Miguel, encontrando-o encolhido no sofá, rosto pálido. Não vou deixar que te magoem, prometeu, abraçando-o forte. Mas interiormente, Alexandre tremia também. A família Vasconcelos, conservadora e influente no Porto, já ligava furiosa. Escândalo. Com um criado, gritou o tio ao telefone.
Miguel decidiu fugir para o Alentejo, ver a mãe antes que o caos chegasse lá. Preciso ir sozinho, disse, beijando Alexandre pela última vez. No comboio, o conflito interior devorava-o. Amo este homem que me salvou, mas trago vergonha à família. Sou um covarde por esconder quem sou. No campo seco do Alentejo, a mãe, fraca na cama, sorriu ao vê-lo. Meu filho, estás diferente. Mais feliz. Miguel chorou nos braços dela, quase confessando tudo. Mas calou-se. O irmão mais novo, suspeitando, perguntou diretamente: é verdade o que dizem nos jornais? Tu e esse rico? Miguel negou, mentindo descaradamente, o coração partido em pedaços. Alexandre, em Lisboa, enfrentava a tempestade. Convocou conferência de imprensa, assumindo o relacionamento publicamente. A Miguel Ferreira. Ele não é empregado, é o homem da minha vida. O país dividiu-se, aplausos da comunidade LGBT, condenações conservadoras. Ações da empresa caíram, parceiros recuaram. Miguel viu a notícia na televisão da Casa Simples. Orgulho e terror misturaram-se. Ele arriscou tudo por mim. E eu fujo. Ligou imediatamente. Volto já. Desculpa a cobardia. Mas o destino interveio cruelmente. No regresso, o irmão de Miguel, enraivecido pela vergonha, confrontou-o na estação. Tu és uma desonra. Gay com um rico para subir na vida. Bateu-lhe, palavras como facas. Miguel, ferido no corpo e alma, chegou a Lisboa destruído. Alexandre cuidou dele, mas Miguel afundou em depressão. Não mereço o teu sacrifício. Olha o que causei. Noites de insônia, Miguel questionava: o amor vale esta dor? Talvez devesse terminar tudo. Um amigo de Alexandre, também gay mas casado por conveniência, avisou: ele vai perder o império por ti. Pensa bem. Miguel sentiu o peso esmagador. Numa noite de desespero, escreveu uma carta de despedida: liberta-te de mim. Eu só trago ruína. Deixou-a e partiu para a parte incerta, coração despedaçado. Alexandre encontrou a carta ao amanhecer, o mundo desabando. Não, gritou, amassando o papel. Miguel desaparecera, telemóvel desligado. A dor era física, como se lhe arrancassem o coração. Eu salvei-te das lágrimas, e agora tu foges das minhas. Dias de busca frenética. Contratou detetives, mas Miguel esconder-se-ia bem, talvez num hostel barato em Coimbra, ou de volta ao Alentejo. Alexandre cancelou reuniões, ignorou a empresa em crise. Nada importava sem ele. Miguel, escondido num quarto miserável no Porto, chorava todas as noites. Fujo por amor, justificava-se. Ele merece alguém à altura, não um pobre destruído por preconceito. Mas a saudade corroía. Recordava os momentos bons, passeios em Sintra, conversas profundas onde Alexandre revelava vulnerabilidades, a solidão de ser rico, o medo de nunca ser amado de verdade. Entretanto, a mãe de Miguel, informada pelo irmão, ligou. Filho, volta. Se amas esse homem, luta. Eu aceito-te como és. Palavras que Miguel nunca esperara. Chorou horas, o conflito dilacerando, medo versus amor. Alexandre, exausto, apareceu na televisão apelando: Miguel, volta. O mundo que se dane. Eu preciso de ti. Milhões viram, corações comovidos. Miguel viu o apelo num café. Algo quebrou dentro dele, a barreira final. Ligou anónimo: estou vivo. Mas não mereço. Mereces sim, interrompeu Alexandre. Encontra-me no mirador da Senhora do Monte. Amanhã ao pôr do sol. Miguel hesitou dias, mas foi. Lá estava Alexandre, sozinho, olhar perdido no horizonte de Lisboa. Ao vê-lo, correu e abraçaram-se como náufragos. Nunca mais fujo, sussurrou Miguel. Amo-te demais. Reconciliaram-se intensamente, promessas renovadas. Mas o alto tráfego ainda esperava, a família de Alexandre planeava deserdá-lo formalmente. A reunião familiar no Palacete do Porto foi um campo de batalha. Tios e primos acusaram Alexandre de loucura. Por um empregado pobre. Vais perder tudo.
Alexandre, firme, declarou: prefiro perder a fortuna a perder Miguel. Saiu de cabeça erguida, mas interiormente destroçado, anos de trabalho ameaçados. Miguel, sabendo do sacrifício, sentiu culpa avassaladora. Sou o veneno na tua vida, confessou numa noite de lágrimas. Deixa-me ir. Mas Alexandre beijou-lhe a testa: tu és a minha salvação. Das lágrimas à felicidade. Juntos, reconstruíram. Alexandre vendeu partes da empresa para a independência, fundou a Associação LGBT para ajudar jovens rejeitados. Miguel estudou gestão hoteleira, crescendo ao lado dele. Mas um último golpe, o irmão de Miguel, arrependido, apareceu pedindo perdão. Errei. A mãe está pior, quer ver-vos juntos. Viagem emocional ao Alentejo. A mãe, no leito de morte, abençoou-os: sejam felizes, meus filhos. A perda uniu-os mais. Miguel chorou nos braços de Alexandre, mas eram lágrimas de cura. A imprensa mudou, de escândalo a história de amor inspiradora. Casais LGBT citavam-nos como exemplo. Ainda assim, dúvidas assombravam Miguel: e se o nosso amor não resiste ao tempo? Anos passaram. Alexandre e Miguel construíram vida juntos, casa em Cascais, viagens discretas, amor profundo. Miguel geriu hotéis com sucesso, provando valor próprio. O passado de lágrimas parecia distante. Numa noite aniversário, no mesmo miradouro, Alexandre ajoelhou. Casa comigo. Anel simples, mas cheio de significado. Miguel, lágrimas de alegria, aceitou. O casamento, íntimo na praia do Guincho, reuniu amigos verdadeiros e família reconciliada. Miguel olhou para Alexandre: salvaste-me das lágrimas, e eu salvei-te da solidão. Mas no fundo, sabiam, o amor exigia luta diária contra preconceitos internos e externos. Valeu cada dor, pensavam, mãos entrelaçadas. Hoje, inspiram milhares. O empregado pobre e o bilionário provaram que amor verdadeiro vence abismos. E nas noites tranquilas, abraçados, sussurram: para sempre.